E esse aqui é o Tata. Deu aula já, nós dois somos aqui no Zoc Lotalo. E a gente vai, né, falar um pouco sobre o samba e mais ainda sobre os toques oriundos do candomblé, em especial os oriundos do candomblé Angola. Na página já tem uma live que a gente fez inclusive ao vivaço, falando sobre isso, né? Dessa vez é uma gravação e o que vai deixar a gente fazer coisas mais especiais e mais bem preparadas para vocês. O que é ainda melhor é que essa gravação é graças à Lei Aldir Blanc, né? A Lisó foi contemplada pela lei aqui no município de Embu-Guaçu e a gente está fazendo essa live, né, esse vídeo, como mais uma das contrapartidas referentes a essa lei. É muito importante, né, a gente ter um espaço para falar desses saberes, né, e refletir, porque faz muito parte do nosso cotidiano, né, do que a gente entende como uma maneira de expressão, né, artística, cultural, através de várias frentes, né, então a possibilidade da gente estar trazendo um pouco, né, sobre isso que nos faz sentido, né, no cotidiano, é muito valioso, né? Então, nada mais interessante do que tratar um pouco da circularidade, né, que tem dessas estruturas, né, tanto do pensamento, do conceito cultural e musical, mas muito o que a gente tenta desvendar com o tempo, do que sustenta a musicalidade brasileira como um todo, né? Entre elas o samba, né? Então a gente tem muito dessa base do que é feito musicalmente, tanto melodicamente, né? O próprio sentido de você trazer essa musicalidade como uma potência política, né? Uma forma de expressão, né? As pessoas estão dando um recado, né? Estão passando uma mensagem a partir de uma cultura, né? Que preza pela liberdade e pela possibilidade do reconhecimento, né, pós-diaspórico no caso, né? Então, a gente participar desse momento e absorver esse aprendizado e poder trazer um pouco dessa experiência, né? Tem muitos pontos em comum, né, que a gente entende como fundamentos que eles são trocas, né, que vai de um local para o outro, né? Então, essa relação do terreiro com o samba sempre foi algo muito necessário para a própria existência das duas, né? Dos dois ambientes. Exatamente. Né? Tem muito... A concepção histórica, né, da coisa toda tem muito a ver com isso, né? Basta você pegar, por exemplo, a etimologia da palavra samba, né? A palavra samba que existe em várias línguas do tronco linguístico banto, como por exemplo o Kikongo, o Kibungo de samba, significa oração, literalmente oração, né? Como diria, acho que a Maria Bethânia que compôs, porque o samba é forma de oração, que significa oração. A palavra samba significa oração, né? O ritmo samba em si, que vem da ideia do semba, né? Que é o samba de umbigada, a dança, né, de umbigo. E são duas concepções que vieram já de lá. Muito interessante. Basta pegar. Começa da etimologia dessa palavra, né? E daí pra frente essa relação só se aprofunda cada vez mais. Existem muitos ritmos tocados no candomblé, que é uma marca muito forte, né? Do que é afro-brasileiro. É o candomblé. E tem muitos ritmos do samba que se encaixam ali, que se parecem tanto com o candomblé de origem queto como com o candomblé de origem Angola, né? Que é muito interessante. Sim, muito bom. Para o sambista, né, você também tratar o samba como algo, apesar de ele estar vinculado com várias outras questões, uma delas o entretenimento ou a própria mídia, né?
a industrialização do carnaval, várias questões que acontecem com o tempo. Para o sambista é como se ele estivesse também dentro de uma certa religiosidade, você apresentar o samba também como um fundamento existencial, né? Então, ele tem um sentido que ele não está, né, no sagrado, mas ele tem muito dessa identificação como uma prática de uma relevância existencial, né? Então, essa relação também é algo marcante, né? Porque são práticas que elas representam e significam a própria existência, né, dos indivíduos. Então, o samba é muito mais do que isso que às vezes a mídia pode conduzir também você para uma outra interpretação do que é de fato, né? O samba é um compromisso com a própria vida, né? Você também tentar transmitir o seu recado, seja numa composição, né? Ou seja pela sonoridade, pela identificação, né, de um grupo específico num território com uma sonoridade de uma formação que projeta ou que produz samba, como uma bateria de escola de samba, por exemplo, né? É algo de um reconhecimento ali totalmente existencial, né? Vocês estão na escola de samba, que é um lugar meu, tem uma galera que não é formada na escola de samba, né? Que ela nasce e cresce lá dentro, né? Tem gente que é um mundo à parte, né? Gente que tem na família a herança, né? Porque, na minha família, a herança é o candomblé, né? Desde o meu tataravô, do meu bisavô, pelo menos por parte do meu pai, a minha avó, por parte de mãe, que passou para minha mãe, que passou para mim, o pai da minha avó, que passou para minha avó, por sua vez passou para meu pai, por sua vez passou para mim. Na minha família a gente tem o candomblé como herança, mas tem muitas famílias que têm o samba como herança, principalmente famílias ali dos arredores de escola de samba, né? A gente pega, né, o que é bem marcante, né, pelo menos era até algum tempo, né, porque agora o governo estadual, o municipal mudou a escola de lugar, mas a galera ali próximo da Vai-Vai, por exemplo, ali, meu, é uma galera que vive isso, cara. Que você começar o samba não levanta mais, o bairro inteiro para e consegue te responder, né? É interessante pensar nisso, né? O que lembra algo que também eu tento não bater tanto nessa tecla, mas acaba sendo impossível, que é uma herança negra, mais uma vez, que é a questão de comunidade, né? Como existe esse sentido de comunidade dentro da escola de samba. Eu não sou interno, não participo, né, de um, mas a gente que observa de fora, que acaba por sua vez convivendo hora ou outra, nota esse sentido de comunidade, né? Vai para muito mais do que só musicalidade. Como você bem disse, é religioso, é social, é toda uma cultura, né, ali. São ambientes, né, Tata, de formação, né, a partir dos seus processos e das práticas, né? São instituições, né, sagradas no sentido de atuarem na formação do indivíduo, né, na possibilidade de você entender como se faz um processo do começo ao fim, né? Então, são instituições promotoras desse desenvolvimento humano, né? Então, isso eu vejo como uma relação muito próxima, o próprio sentido da existência, né, da escola de samba é uma escola, né? Escola que você forma, né? A ideia inicial de uma escola de samba é essa, né? E o candomblé é isso na essência, né? Tudo que se faz no candomblé, a prática do cotidiano, a hierarquia, a organização, a musicalidade, né? Toda essa possibilidade de você participar dessas etapas, né? Como ensino mesmo, né? Eu tenho um professor de pós-graduação que falava que não existe ensino não formal. É um ensino formal, só não é tratado de formal porque está
fora do padrão escolar, digamos assim, da fileira e da sala de aula. É aquilo, né? A academia é uma construção europeia, é uma construção eurocentrada, é uma construção que tem muitas relações com as ideias da Igreja Católica, e a gente trouxe muito isso. Então, na nossa cabeça, o que não é acadêmico é informal, o que não é acadêmico é quase inválido. Isso, eu acho que pelo menos, né, dentro dos padrões do Brasil, porque o Brasil não é a Europa, o Brasil também não é a África, o Brasil também não é a América do Norte, o Brasil também não é os Estados Unidos. Aqui as coisas são diferentes. Somos um lugar único, com uma herança cultural única e gigantesca. Só que muito disso a gente perde, ou acaba que as pessoas que são donas, por assim dizer, porque eu não encontro uma palavra melhor, donas desses conhecimentos, elas são obrigadas a vender-se ou oferecer esse conhecimento para a academia. Que às vezes é um cara que vai pegar o que está ali anos feito, colocar na partitura e falar: isso é meu. Essa apropriação, né? Porque é o que acontece, porque a gente acaba deixando de ser dono desses conhecimentos, né? Mais uma vez, dono por assim dizer, porque a gente sabe o que está na mente, o que está na mente não tem como ter um dono. Né? Se está na mente, não tem como ser assinado. Mas a academia acaba por restringir bastante desses conhecimentos, né? Poderiam ser muito bem melhores explorados. Sim. Se a gente não tivesse essa coisa presa, né? Exato. Essa reverência, né, ao colonialismo eterno, né? Nossa, sempre exatamente. Sempre tem algo que é mais refinado, mais desenvolvido, né? Um pensamento totalmente dominador, né? Atualmente existe também uma corrente acadêmica bastante contemporânea no sentido de que já se percebeu, né? Isso como reparação moral e como importância, né, de você trazer isso para dentro da academia para você assumir de fato que isso é sim uma sabedoria, só que está dentro de uma outra lógica, ela está na oralidade, né? Então, nesse sentido, existe sim um pensamento acadêmico que busca reparar isso e aprender, né? Aprender e trabalhar com a identidade do que é o brasileiro de fato, que traz múltiplas descendências, influências, sendo talvez a maior delas, se a gente for falar de quantidade, né, de descendência africana, né? Então não existe nada de minoria, né? Tratar os povos originários como minoria é simplesmente uma estratégia preconceituosa que subestima total importância cultural, histórica, né? Entra nessa coisa de pegar e assim, não é tão bom, é menos refinado. É menos refinado do que o cara que, com todo respeito, porque eu acho lindo, mas quem toca tabaco é menos refinado de quem toca violino. É a mesma ideia absurda, né, de que o pandeirista toca menos que o pianista. Exato. E os dois tocam, velho. Os dois tocam, são instrumentos diferentes. Não tem como você pegar e fazer uma comparação e falar: eu sou melhor que você porque eu toco piano. Não, isso não existe. Muito interessante isso que você trouxe, tá? Porque, por exemplo, a gente olha um instrumento assim, né? Ele é um instrumento mais rústico, se é que dá para a gente classificar com esse termo, né? Mas é altamente tecnológico, porque o que foi desenvolvido ali para você chegar na sonoridade que você precisa de intervalos melódicos, de um tambor maior do que o outro, por exemplo, e o que se constrói musicalmente, é altamente tecnológico muito antes da indústria, né? Então não é porque é manual, porque está com um material que ele é mais depreciado do que, por exemplo, você tem uma corda, aí você tem uma pele com pelo, aí você tem a cunha, você bate com o martelo. Não é por isso que o instrumento industrializado, que você vem com a chave, ele é mais tecnológico. Pelo contrário, o que foi desenvolvido ali há muito tempo antes de tudo serviu como pensamento e estrutural para você chegar em outros processos de construção, é muito antes de tudo. É aquilo que a gente sabe que tem uma origem, tem sim uma história de onde veio, só falta você nomear. Por que não é nomeado? Por outros interesses, né?
É sempre essa questão, E né? tem uma outra coisa que também haja ignorância, porque muitas paradas são nomeadas. Né? A galera pega, pô, tudo é atabaque, tudo é tambor. A engoma, por exemplo, tem suas próprias nomenclaturas. Né? O atabaque, por si só, ele tem suas próprias nomenclaturas. Por exemplo, a orquestra FON, né, do Gege, né? Que o grande é o Rum, o do meio é o Pi e o último é o Lé. Ou então, no caso, né, foi agora, mais recentemente, acredito, foi adaptado o nome das engomas, né? Que engoma em si é um nome genérico para tambor, todo tambor é engoma, né? Em alguns lugares o que vai mudar é por responsabilidade da pele, de que animal ele muda um pouco, mas que foram adaptados nomes aqui para o Brasil, né? Se não me falha a memória, é claro, que chamam o grande de China, o médio de Mucundo e o último de Kassung, né? Esse mais agudo. Então, tem uma tecnologia, tem nomenclatura, é aquilo, né? É que não está na linguagem acadêmica, não está nos padrões da galera, então não serve, não presta. E acho que o samba cai muito nisso, muitas vezes. E é incrível, como apesar de ter tudo isso, né? Quando a gente quando a galera encontra uma roda de samba, ou então quando aquilo que, nossa, eu já fui no ensaio, Império, você convidou a gente, quando tá ali na vida que o coração, aquilo que o coração bate junto com toda a bateria assim, ou quando vão num candomblé, numa umbanda, ou outras, Jurema, o próprio Codó do Maranhão, a galera do Xangô, quando vão a algum centro de religião de matriz africana, é a mesma impressão que fica, é a mesma coisa que fica ali no ar, que não está nos meus conhecimentos, não faz parte da academia, então piano é melhor. Mas é isso que faz o coração bater mais forte. Sim. Assim, eu tô usando, claro, eu não quero de maneira nenhuma, porque eu acho lindo, 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 lindo demais os instrumentos de harmonia, corda, os metais, né? Eu acho lindo nossa, de tudo. Mas a galera geralmente coloca isso pro alto e merece, realmente, e deprecia, acaba por depreciar o que a gente faz aqui. Mas é isso aqui que faz o coração bater mais forte. É isso aqui que faz o coração bater mais forte. Que loucura, né? Sim, sim. E tem a partir disso, né, Tata, um pensamento polifônico, que ele também é melódico a partir da combinação e do diálogo que é feito entre o próprio naipe de percussão, né? Timbres, nuances, texturas, né? A polirritmia e o conjunto, por exemplo, dos 3 atabaques tocando, a resultante sonora tem também uma resultante polifônica, que é uma espécie de afinação também melódica, né? A partir do ritmo. Então, são alguns conceitos também importantes, que a percussão, ela além da parte rítmica, também tem a parte melódica, a partir do ritmo, né? Na combinação de timbres metálicos, com pele, com instrumentos com ou sem afinação determinada, né? E também aquele padrão, né? De que, agora falando um pouco da melodia do próprio samba ou do candomblé, essa série de milismas ou variações que você tem fora da escala temperada, que pode ser considerado, olha um outro erro conceitual, pode ser considerado até como uma certa desafinação, porque não está exatamente naquele intervalo da escala temperada ocidental, que é utilizada como única referência. Ele também desvia um pouco do olhar para o que de fato você tem de maiores complexidades além dessa escala temperada, na melodia das cantigas e do samba. Então, por que isso? Porque vem de uma outra cultura, foge dessa lógica eurocentro dominadora. Então,
A importância de primeiro tentar se compreender que a música também é feita de outras maneiras muito desenvolvidas. Então, aquilo que você está considerando como desafinado é outra coisa. É outra você que não entendeu. Você tá sem, é você que não conhece. Exato. Né? É isso, tem muito mais coisas além do que... Tem um samba da Mangueira, eu não vou lembrar o nome, mas que eu adoro, né? Que é falar, né? Pra se entender, tem que se achar que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. E é isso aí, é um pouco mais, né? Um pouco mais. É um pouco mais. Vale a pena sempre o questionamento, né? Será que eu estou também reproduzindo, né, um único lugar, né, como uma diretriz, né? Então, no mínimo, isso pode ser perigoso. Você pode estar tendo uma visão muito, né? Caindo, né? Querendo abusar aqui do espaço de fala aqui, né? Mas cai naquela da fake news, né? Só tem uma fonte, então quem vem dessa fonte todo mundo fala que né? E eu não acreditar. Mas você falou dessa questão polirrítmica, né? E da ideia da harmonia toda, né? Você tem como exemplificar aqui rapidinho pra gente isso aí? Exemplifica. Porque a galera gosta. Por exemplo, a gente tem aqui basicamente grave, médio e agudo, né, nos 3 tambores. A gente tem também na escola de samba surdo de primeira, segunda e terceira. Já parte dessa trilogia de tambores como um fundamento, né, da musicalidade brasileira, ou afro-brasileira, né? A gente tem isso nas alfaias também do maracatu, né? Sim, tem em algum lugar por aqui, tem aqui, no ambiente, né? que eu não vou achar agora. Mas tem. Marcação, meião, repique, grave, médio, agudo, né? A gente tem isso nos batás, né? Que são considerados até a Santíssima Trindade, ali o pai, a mãe, o filho também. A gente tem isso nos tambores diversos, né? Mas, aí que entra essa questão da polifônica que pediu o exemplo, né? Além disso, né, da trilogia, né? Que um complementa o outro como se é uma unidade, né? Como se fosse uma pessoa só tocando, né? A resultante é você ouvir aquilo como uma massa sonora única, né? Harmônica, né? No sentido do equilíbrio, né? Não pode estar um tocando, por exemplo, intensidades diferentes, né? Tudo bem, tem momentos que sim, que o rum vai se sobrepor, é necessário ali para o movimento, para a relação com a dança, né? Mas sempre esse pensamento que está todo mundo junto, né? E para isso existe uma relação intervalar melódica, né? Que você pode classificar, em alguns casos, como quarta ou quinta justas, ou como outras escolhas, né? Você, dependendo da escola, da origem, você tem um padrão para essa afinação. Muitas vezes se faz sem se pensar qual o intervalo é, porque não importa o ouvido, a memória já diz qual que é. O órgão, o alabê, quando vem para cá, né, ele vem já com essa referência na memória. Então ele vai bater o martelo ali, ele vai afinando, ele já sabe que intervalo, ele já sabe se está harmonioso ou se não está. Existe então esse pensamento dessa combinação de intervalos. Quem afina os surdos numa bateria de escola de samba também é a mesma coisa, né? Ele sabe que um é mais grave, o outro tem uma sonoridade intermediária e o outro mais agudo, né? Então, também existe esse pensamento do conjunto. Então, existe essa afinação, porque se ele colocar um intervalo que não gerar essa harmonia entre os 3 surdos, não vai funcionar. O mestre vai falar, tá alguma coisa estranha. Às vezes ele não explica tecnicamente, é estranho porque está fora do intervalo tal. Não, se vira afina, porque não é esse o som. Tá desafinado, tá errado. A identidade sonora dessa bateria é outra. Mas quem tá numa casa de candomblé passa pela mesma situação. Acabou de afinar o Taringanga, né, que é um dos cambombos da casa, né, que é mais jovem de idade, passa muito por isso. O cara vai lá, busca o atabaque, aí olha pra ele, tá desafinado, afina, ele vai, afina, vem um, dá uma tapa assim, tá desafinado, vai afinar isso aqui de novo. Ele acabou de afinar. Exato. A gente passa muito por isso. Sim, então, isso é importante, né?
A mesma coisa, outro exemplo, o agogô de 4 bocas, né, de 4 campanas, ou o agogô de 2 campanas, né, ele também existe um intervalo, né, entre um e outro que ele combina mais do que outra escolha de intervalo, por exemplo. Então, principalmente o de 4 campanas, né, você tem uma série de combinações ali que, se você ouvir, você vai ouvir como um instrumento melódico, só que a essência dele é um instrumento rítmico, porque ele é um instrumento de percussão, né? Um instrumento que será percutido, batido, tocado, né? Muitas vezes com o recurso dessa ferramenta, da baqueta, né? Outra similaridade, né? Com a própria técnica do repinique, com quem toca, né? O também em alguns casos, e também essa relação intervalar que você toca um ritmo no agogô com 4 alturas, só que você está tocando uma melodia. Então, isso também é um dos exemplos, né, da polifonia a partir da polirritmia. A cuíca, né, um instrumento do samba, né, um instrumento bem peculiar, né, Muito. que tem uma sonoridade muito próxima da voz humana e tudo mais, um instrumento de fricção, também é um instrumento que muito é bem curioso. diferente, porque você não vai encontrar isso. É muito difícil encontrar um instrumento parecido no mundo todo. Existe, mas é difícil. Isso. E ele é um instrumento melódico. Se você pegar o Oswaldinho da cuíca, como é que ele ficou conhecido? Tocando melodias de músicas na cuíca, instrumento de percussão. Ele chegava em países diferentes onde ele viajava, tocando um pedacinho do hino, por exemplo, do país, pronto. Acabou, ele ganhou a popularidade total. O cara ganhou a galera. Mas para ele chegar nesse nível, imagina o tanto que ele, né, o nível de dedicação e de construção musical que ele desenvolveu, técnica ali, de sensibilidade, para ele executar uma melodia. Que a cuíca faz nada mais nada menos do que o mesmo serviço das cordas vocais humanas. Agora imagina o cara ter a sensibilidade de fazer isso com as próprias mãos. Então, que é algo que a gente, que é ser humano, não tem controle. Exato. Que loucura, então, né? É muito desenvolvimento, sabe? É muito mais difícil do que, de repente, você chegar no instrumento que você tem para algumas coisas, né? Você tem as notas prontas. Você pôs a mão ali no piano, você tá com as notas já determinadas quais são. Tem outras dificuldades, né? Não tem como a gente comparar, isso é mais fácil, isso é mais difícil. Não tem como comparar, mas tem essas diferenças. Tem essas diferenças. É importante percebermos essas diferenças. Então, você chegar numa cuíca que não tem uma nota e você saber o quanto você precisa apertar para chegar na nota específica para você conseguir montar uma melodia, né? Tem que muito ser treino, tem que ter né? um treino, uma dedicação tem que ser um monge, né, para fazer. Altamente elaborado, né? Então você pode depreciar. Existe um outro erro também em relação à percussão, que é você, por achar, tem a ver com essa conversa nossa, por você achar que ela é feita com um material um pouco mais simples, né? Que ele tem menos valor, né? Inclusive musical. Então tem essas... É incrível como... Pode falar que não tem valor musical, mas que é caro, é. Sim, isso, é caro, é porque a gente sabe como é o preço. Isso sim. Mas... Alô, patrocina a gente. Mas tem essas classificações, né? Por exemplo, você pega um reco-reco, que é um instrumento raspador, e ele pode ser feito até com aquela antiga lata de óleo, né? Se você... em alguns outros países, algumas variações do reco-reco eram construídas assim, como a guira dominicana, né? Mas o que é tocado nela, musicalmente, como parte do conjunto de percussão, é altamente elaborado, né? Então, você achar que um tamborim é um instrumento que merece pouca atenção também é um erro total de compreensão do que é música afro-brasileira. Porque tem muito conhecimento, né, no que é produzido ali de memória, de códigos internos, né? Outra coisa em comum. Uma linguagem toda que não é falada, né? Uma linguagem toda tocada. Né? Exato, e reconhecido, né, pela comunidade, independente de tocar ou de participar ou de estar perto do território, né? Então isso é uma outra similaridade do candomblé e do samba, né? Existem os códigos reconhecidos por aquele grupo, né?
dentro desses códigos tem a questão também da identidade, né? Porque a bateria tem toda uma identidade. Eu vou dar como exemplo o tamborim, ele ocupa espaços parecidos com dois instrumentos, pelo que eu percebo de fora, que é tanto o rum quanto principalmente o rum do queto, que usa também, né, o agravia a baqueta, e também ocupa funções próximas ao gan ou gongue. Tanto no queto, quanto no candomblé Angola, quanto em outras vertentes do candomblé, vai ser um instrumento que comanda. Ele vai dar o ritmo para a galera seguir, né? E o tamborim ocupa esses dois espaços. E é interessante como, assim como cada povo, cada casa às vezes, mas principalmente cada raiz de determinada nação tem uma linguagem ali de tambor, tem um tipo de chamada, mas todo mundo entende que é uma chamada. Um vai bater, vai saber que você vai para lá, vai para cá, né? E o tamborim acontece uma coisa parecida, e ao mesmo tempo ele também ocupa esse espaço que é comandar, né, os outros instrumentos ali daquela orquestra de tambores. Perfeito, tá? Muito bom ouvir isso, né? Um outro fundamento, né? Acho que a gente fica lembrando de várias similaridades, né? Ficamos ainda para fazer, nossa, horas de ficar... só de falar sobre isso. Ritmo, voz e movimento, né? É uma trilogia essencial da cultura popular, né? De um brincante, né? O ritmista, ele canta o samba, senão ele não sabe que horas ele vai fazer determinado break, né? Então você vai tocar numa bateria de escola de samba, você vai cantar o samba, você é uma obrigação, não é uma escolha. Por quê? Você não vai cantar como um cantor, mas você vai cantar, você vai saber onde está, você vai responder no refrão também, e você sabe se situar dentro do arranjo que foi feito ali da bateria para o samba. E a dança também, né, o movimento, porque se você não tem a pulsação coletiva minimamente na movimentação da bateria, imagina 200 pessoas tocando junto e tendo que chegar num lugar organizadamente, né, entrar no recuo, sair, né. Então o tatacambando, ou quem toca, né, ou qualquer pessoa do candomblé também precisa reconhecer determinados passos, seja do orixá, da dança, né, do ritmo específico, para saber também o que toca, porque é totalmente conectado, não dá para só tocar sem ter uma relação com a dança, né? E com o canto também, se você não conhece uma cantiga, né, um tatacambando, faz parte da formação dele no candomblé, ele conhecer o repertório, né? Senão, como é que ele vai participar daquilo ali todo? O conhecimento como um todo, o mais completo possível, tem essas obrigações, né? Então, o ritmista, ele está totalmente conectado com esses próprios fundamentos que também o tatacambando tem, né, no candomblé. Então, isso é outra característica dessa conexão. Por quê? Porque faz essência, vem de uma mesma cultura. Faz sentido. Não é porque você obrigatoriamente tem que fazer por algum motivo, não. Isso é a essência dessa prática, né? Sem isso, não se faz nada. É parte da identidade de todo um povo, né? Não se faz nada sem cantar, sem tocar, sem dançar. Você vai colher uma folha, você vai fazer qualquer tarefa, você vai estar tocando isso, né? É uma coisa meio no sentido do grupo, né? Seja na colheita, né? Já que vem da África, de toda essa origem, né, que a gente tem e que a gente mantém, né? Com as modificações, né? Que foram acontecendo com o tempo, processos naturais de transformação, né? Então é isso, né? Pô, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Então, a gente tem, né, trouxe os instrumentos e tudo mais, e queria ouvir um pouquinho de você com os instrumentos, para a gente entender melhor na prática essa junção dos ritmos. Maravilha, tá? Acho que para ficar bem didático, a gente pode fazer por blocos de alguns toques, né? Acho que uma das associações mais diretas, né, dessa relação, com certeza, acho que é a mais conhecida, né? Todas são
muito circulares, digamos assim, né? A gente vai dar os exemplos agora com os instrumentos, mas acho que a associação mais direta é aquela linha, né, que a gente pode fazer do GAN, do cabula. Pode fazer para a gente ouvir? Tá. Então essa praticamente é o que a gente chama de teleco-teco no samba, né? E a gente pode começar ela de várias formas, ou essa, né? Ou até no meio dessa levada, depende da melodia, né? Da divisão rítmica do samba que foi construído. Então é muito comum, em vez da gente começar exatamente assim, né? No tamborim, a gente começar no meio dela, né? Então isso vai depender, a escolha vai depender exatamente daquilo que eu falei, né? Porque o tamborim também, uma das funções dele no samba é fazer esse apoio à própria divisão da melodia, né? Então numa bateria de escola de samba, todo o arranjo do naipe de tamborins, ele é feito com esse pensamento, é um reforço para pontuar essa divisão, para sinalizar que isso está junto, né? Tá forçando uma sonoridade ali em comum. Isso cria, né, a própria concepção do arranjo, dessa construção musical, né, do suporte do que é feito pelos instrumentos ali da bateria em cima do samba, né? Então, é exatamente a levada é idêntica, na verdade. Então, É a mesma levada? É a mesma levada. Se você abafar aqui, fica a mesma coisa, né? Se Sim. desce para abafar assim. Exato. Então, existe também um conceito que chama flexibilidade da matriz temporal, né? Que é você poder escolher o lugar que você quer começar ela. Que é exatamente o que a gente fez aqui. A gente pode começar, dependendo da cantiga também, você pode começar até num outro lugar o GAN. Vai depender muito, né, do que já criou, né, como referência do lugar certo, né? Por isso que tem essa flexibilidade da própria performance, que é interessante, né? Não é sempre estática, é sempre daquele jeito. Ela pode também mudar, né? Mas tem os padrões que a gente reproduz, né? Então, os mais comuns, né, dessa relação direta é esse do GAN com o tamborim, né? O teleco-teco. O teleco-teco é uma identidade do samba, né? É aquela divisão que você vai escutar, né? Ela é muito identitária, né? Você escuta, você sabe, isso é samba. Exato. Você escuta uma coisa parecida, isso é samba. E é incrível como é tão identitário que talvez até quem escute um toque de cabula, imagina que é um samba. Né? Perfeito. Então essa é uma das primeiras, né? A segunda, né, que a gente pode fazer, que é daí já a partir do Lé, né, do atabaque mais agudo, a própria levada do Lé, ela chegou nos instrumentos do samba de várias maneiras, né? Não é só uma, não. Então a gente vai dar um exemplo. O Lé, né? O Lé, vamos fazer rapidamente, só para a gente lembrar, né? No cabula, né? Então, no repinique, a gente tem exatamente esse padrão com a complementação da subdivisão, que é você preencher mais notas dentro de cada tempo, né? Então, se eu fizer exatamente o que eu fiz ali no Lé, eu tenho a levada do cabula aqui no repique, ou repinique, né? Eu vou fazer isso e mais alguma coisa. Então, pegou-se essa ideia do Lé e fez isso daqui, né? Você preencheu, né? Você completou esse espaço que a gente tem em cada tempo, né? Com mais notas, né? Então ficou
levada com algumas notas a mais, né? Uma outra associação que é menos conhecida do que essa, né? Porque essa, na verdade, além do repinique, antes de eu falar da outra, além do repinique, isso daqui também chegou, por exemplo, para uma das levadas de pandeiro de nylon, né? Existem levadas e técnicas específicas para o pandeiro de couro ou pandeiro de choro, né? E existem levadas para o pandeiro de nylon, né? Do samba, do partido alto. E uma das levadas mais conhecidas também é a partir desse padrão. Além do pandeiro reto, né? Ou com abafamento, né? Também existe essa levada bem referencial no samba, né? No samba raiz, que provém dali, né? Com toda certeza, né? Porque é óbvia a semelhança, se não a igualdade, né? Os dois são muito parecidos, se não iguais. Exatamente. E uma outra que a gente não pode deixar de fazer, quer ver? O surdo, Tata. Você pode deixar contigo aqui, ó. Isso. Então, se a gente fizer, para a gente fazer aquele abafado, não, você mesmo. Se a gente fizer o movimento da mão para abafar a pele, a primeira nota e o grave no segundo tempo, você automaticamente está fazendo aquela levada. Papá, papá. Quer fazer esse padrão? Tá? Vamos lá. Papá. Pode deixar que eu apoie aqui também se precisar. Papá. Exatamente. O que o senhor está fazendo aqui? Exatamente. Está tocando Lé, sem saber. Só que você está com uma baqueta e com o surdo. Se eu tirar a mão... Exatamente. E o que acontece? Perfeito. Além disso, tem pessoas que tocam o surdo que também fazem alguns complementos que também vai do Lé para o repinique e também chega no surdo, que é essa levada, né? Aí, se você quiser, você pode fazer no ar, mas lá não muda, né? Ou é o professor que está fazendo, né? que é uma levada do repinique que você faz aqui, porque o repinique ele também é considerado numa bateria como um quarto surdo, exatamente por dar esse apoio, por dar essa marcação, que é a função do Lé, que é dar essa marcação para depois virem as outras vozes complementares com um desenvolvimento, né, que vai se somando, né? Então, geralmente a gente acaba aprendendo, né? O Lé... A gente já teve algumas associações, vamos contar. Do Gan foi para o tamborim, do Lé foi para o repinique, E surdo, pandeiro. E agora uma outra, que essa sim que eu falei antes, que era a menos conhecida, que é você pegar a levada do rumpi, né? O rumpi tem alguns padrões, depende da casa, né? Depende do tatacambando também. Deixa eu levantar aqui para as pessoas tirem melhor. Mas a resultante da sonoridade, né? É uma das conhecidas. Por exemplo, a gente escuta, né? Algo com essa semelhança, né? O que foi feito? Um outro tipo de repique, ou repinique, que a gente chama de repique mor, que ele é um pouco mais grave e maior do que aquele repique base, né? Que é o que faz a marcação, né? A partir do Lé. Esse compadre aí. É esse compadre aqui. O que acontece? Ele tem um som bem característico. Exato. Pegou-se essa levada do rumpi, passou para cá, fez a transição, então precisou mudar
que a gente chama de manulação, mudou a técnica. Porque se eu fizer exatamente o que eu estou fazendo lá com a mão, que é uma da opção, né, ficaria assim. Né? E para a técnica, para a sonoridade do instrumento, mudou-se, inverteu a manulação, é como se eu tocasse lá ao contrário, então ficou assim. Cabula de canhoto. Exato. Esse é um atabaque que você tem no meio da bateria. Igualzinho, Igualzinho. Mesmo A função é trazer essa relação do terreiro para a pista. Então, muitas baterias têm esse instrumento exatamente porque descobriu que ele é um tambor identitário, né, dessa relação. Você viu? Rapaz, é uma bagunça aí que eu tô aprendendo na hora, hein? Mas você viu como é a ideia da construção? É a mesma ideia de construção que tem um atabaque mesmo, né? Exato. Um faz uma voz, outro faz a outra. Pensa num coral, né? Sei lá, soprano, contralto, tenor e baixo. Cada um tem uma função, né? E se complementa. Então, esse é um instrumento bem curioso nesse sentido, né? De trazer essa possibilidade. E ele é menos conhecido, né, o repique-mor. O repique-mor, ele é um tipo de surdo-mor que só tem na bateria da Mangueira, só que ele foi feito uma outra afinação e uma outra função na bateria. Então ele ficou mais agudo, né? Ele é tocado como um repinique mesmo, mais nessa transição da técnica do rumpi, né? Para um instrumento com baqueta, um instrumento com essa sonoridade, né? Então a gente teve aí mais uma relação, né, do cabula, né? Estamos só falando de um por enquanto, de um toque, né? Que tem vários.